Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu estou aqui no pátio da minha casa. O vento está muito forte aqui. Vento muito forte. Você está vendo, está tremendo aí a câmera, né? É o vento aqui no... Isso me lembrou uma história bíblica e eu quero compartilhar com você. E você fala para mim, Francier, o que tem a ver o vento, história bíblica, com a minha vida? Você é uma pessoa que tem medo de tomar decisões? Você é uma pessoa insegura quando você vai tomar uma decisão na sua vida? Estava eu aqui pensando e queria compartilhar com vocês uma história bíblica de um homem chamado Pedro, que era discípulo do Senhor Jesus. Um certo dia, Jesus estava propagando a palavra de Deus para uma grande multidão. E Jesus disse para os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado, enquanto Jesus foi para o monte a fim de falar com Deus Pai. Quando os discípulos já estavam distante da terra, estava no meio do mar, veio uma grande tempestade. O vento era o contrário. Eles remavam para frente e o vento trazia eles para trás. Então, no meio da madrugada, Jesus ele foi ter com os discípulos andando por sobre as águas. Então, esse discípulo chamado Pedro, avistando Jesus de longe, ele não reconheceu. E eles gritavam dentro do barco, é um fantasma. E Jesus disse, não, sou eu, tenha bom ânimo, sou eu. E Pedro disse, se és tu, manda que eu venha estar contigo, andando por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Pedro, descendo do barco, foi ter com Jesus andando por sobre as águas, mesmo o vento vindo contrário. Eu estou virado aqui para a minha casa e o vento está vindo. Você pode ver que está balançando aí. Tá balançando um vento muito forte. Então, Pedro desceu e começou a andar por sobre as águas. E ele andou por sobre as águas. Porém, diz as Escrituras, olhando para a força do vento, teve medo e começou a afundar. E Pedro, gritando, disse, Senhor, socorre-me. Jesus, prontamente tomando ele pela mão, e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, ambos voltaram para o barco e o vento cessou. Por que eu perguntei para você se você tem medo de tomar decisões? Porque o medo impede de você avançar. O medo impede de você realizar os seus sonhos. O que o medo causa? O medo vai causar a crise de ansiedade. Porque quando você toma uma decisão, toma uma atitude na sua vida, no começo parece que vai dar tudo errado. Então bate um medo em você e aquele medo vai te travar. E você começa a afundar. Afundar em quê? Na crise de ansiedade. Você começa a afundar em quê? Na depressão. Você passa a tomar remédios controlados. Você passa noites em claro sem dormir. Você começa a afundar. Você começa a afundar. Observamos que quando Pedro não estava com medo, estava olhando para Jesus, ele estava andando. Quando ele começou a olhar para a força do vento, quer dizer, olhar para as dificuldades, ele começou a afundar. Todos nós enfrentamos luta. Por mais que a gente ore, por mais que você confie em Deus, as lutas vão vir. A diferença é que com Deus você vence. Com Deus o vento vai cessar. Então, eles começaram a andar e voltaram para o barco. Ambos voltaram para o barco. E é que o vento cessou quando ele voltou a olhar para Jesus. Então eles entraram dentro do barco. Mas Pedro andou. Muitas das vezes a sua vida estava indo para frente, mesmo com trancos e barrancos, mesmo com dificuldade, sua vida estava andando. Mas a partir do momento que você começou a duvidar, que você começou a ficar com medo, aí as coisas só começou a dar errado, a afundar. Eu quero fazer uma oração para que o vento venha cessar na sua vida, para que Deus venha arrancar este medo, para que você possa obter vitórias e sucesso naquilo que você tem feito. Eu estou mais próximo aqui porque eu estou com o pé aqui segurando aqui o pedestal, porque o vento está muito forte.
mas não vai cair não. Não vai cair não, porque Deus está conosco. Eu quero fazer essa oração e eu tenho certeza que depois desta oração, Deus vai fazer esse vento cessar, essas dificuldades que têm se levantado contra você. Me chamo Francier de Souza e esse é o nosso canal Palavra que Conecta. Quero fazer esta oração e eu tenho certeza que o vento vai cessar na sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, toca na vida desta pessoa. Meu Pai, de repente o vento tem vindo contrário na vida financeira, na vida familiar, na saúde. Muitas coisas têm dado errado, Senhor, porque o medo tem falado mais alto. E por causa do medo, essa pessoa não tem seguido adiante. Meu Deus, em nome de Jesus, que o medo seja cessado, que seja arrancado, que essa tempestade desapareça. O vento que está vindo contrário na vida desta pessoa, que suma agora. Eu determino a bênção e o milagre, que o medo, a insegurança, a depressão, a crise de ansiedade, meu Deus, que tudo seja anulado na vida desta pessoa e que esse vento venha cessar e que essa pessoa receba o milagre, receba a vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Toque aí no sininho para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo, que nós realizarmos uma oração, você vai ser notificado. E eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida poderosamente. Não esqueça, a partir de hoje, o vento vai cessar na sua vida e o seu sonho vai se tornar realidade. Não tenha medo. Deus está contigo para te dar vitória. Que Deus abençoe.